O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? É claro que isso tá sim com o wokeismo, apesar que não são ligados. Isso é uma teoria. O wokeismo é um movimento cultural que pegou, porque a expressão é forte, stay woke, né? E começou principalmente no movimento negro, né, americano, e ela se espalhou. Então você tem, como foi a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, foi o caso clássico de wokeismo, né? Clássico. A França não é nem tão woke assim, quanto é os Estados Unidos ou a Inglaterra. A França é menos, um pouco mais impermeável a coisas americanas, mas você já encontra na parede de Paris escrito assim: igualdade, liberdade, igualdade e sororidade. Não é mais fraternidade. Você já encontra isso em Paris, né? Em certas instituições. A sororidade não funciona, que nem a fraternidade também não funcionou, é óbvio. Nem tampouco a igualdade. Sim. A liberdade funciona mais ou menos, que combina com o consumo, né? Mas igualdade, fraternidade, sororidade. Mas você tem que colocar, isso é bem woke, né? Você tem que fazer o discurso de que as mulheres, então, se amam, se adoram, se apoiam, uma não larga a mão da outra, quando, na realidade, a humanidade sempre larga a mão da outra pessoa, dependendo da situação. Né? Sempre. Homem, mulher, tanto faz. Mas filosoficamente aí, o professor, as bases do woke, aí você falou da escola de Frankfurt, aí você tem um pouquinho do pós-estruturalismo, é uma junção de muita coisa, né? O woke. Então, quando você fala, sim, eu estava falando do Marcuse por conta do problema da tolerância intolerante, né? O texto dele, que fundamenta, vai muito bem com a teoria da interseccionalidade e fundamenta bem o desconvite, como se fala, né? Agora, os Estados Unidos tem uma escola filosófica da virada do 19 para o 20, chamada pragmatismo, que no século XX o maior representante foi um americano chamado Richard Rorty, filósofo, morreu em 2002, se não me engano. Essa escola filosófica, que tem figuras como Peirce, famoso pela semiótica, que se estuda muito em comunicação e tal, e William James, que era um filósofo que dava aula de filosofia e psicologia em Harvard, irmão do escritor Harry James, que fugiu para a Inglaterra porque achava os Estados Unidos brega, né, o país que ele nasceu e viveu. Essa teoria pragmática, que está na base do politicamente correto e do wokeismo, é a ideia de que se você... depois eu vou para a relação com a escola de Frankfurt. Se você mudar o modo que as pessoas falam, se você mudar o modo como elas produzem cultura, e aí significa, você pode inclusive colocar um bolchevique negro. Um bolchevique negro. Você pode inclusive colocar um aristocrata do século XVII inglês negro. Um samurai no Japão feudal negro. Então, como exemplo, né? Você pode, então, fazer histórias cada vez mais em que os casais homossexuais são melhores do que os casais heterossexuais. O que significa isso? Significa que você está combatendo na prática o preconceito através da produção audiovisual. E a crença é de que isso vai transformar a sociedade. Você transforma a sociedade por palavras, por gestos e por produção cultural. Está claro o que eu estou dizendo? Sim, claro. Né? Já a escola de Frankfurt, ela já tinha... ela é posterior ao surgimento do pragmatismo, que é na virada do 19 para o 20, mas muito, muito mais famosa que o pragmatismo. A escola de Frankfurt já havia levantado a bola na Europa, na Alemanha especificamente, de que
as ideias têm impacto real no mundo. Porque o Marx, por isso tem gente que fala que a escola de Frankfurt é traidora, porque o Marx, ele brigava muito com os outros socialistas lá, inclusive com o Proudhon, que é um cara bem famoso, porque os caras ficavam discutindo ideia. O Marx dizia, não é isso, você tem que quebrar o modo de produção capitalista. Se você quebrar o modo de produção capitalista, as ideias vão mudar. Certo? Então, para o Marx, ideias eram importantes, ele discutia ideias, mas não era isso que ia mudar o mundo, entende? As pessoas não iam mudar o mundo porque elas acordam de manhã ou porque leram um livro, entende? Elas vão mudar o mundo se o mundo for mudado no modo de produção. Trocando em miúdos, se os meios de produção não estiverem mais só na mão de uma elite. Todos tiverem. O Marx acreditava nisso, que é meio metafísico, que a mudança do modo de trabalho mudaria a alienação com relação a si mesmo, inclusive. A escola de Frankfurt traz a importância das ideias de novo, né? Do impacto que significa no mundo da cultura, que ela pensa bastante, né? Os alunos de comunicação sempre leram muito autores dessa escola, Adorno, Horkheimer e tal, o próprio Marcuse, acreditavam que ideias de fato transformam. E, portanto, você não deve, indo para o Marcuse, você não deve deixar um cara que está montado na opressão capitalista, ou branca, ou heterossexual, ou masculina, falar com os alunos. Você só deve deixar quem não está montado na opressão. Porque ele, apesar de que ele pode dizer que ele é legal, ele representa, para além do que ele pensa, a opressão. Pelo simples fato dele respirar. Entende? A existência dele é opressiva. Exatamente isso. É isso aí. Galera, eu vou falar o seguinte, peguem papel e caneta, hein? Peguem papel e caneta que isso aqui é uma aula e não vai ter sempre, hein? Não vai ter sempre essa aula, hein, galera? Mas vai ficar salvo aqui. Professor, você no ano passado escreveu uma coluna na Folha, né, que tem a manchete. O wokeismo é uma forma de regresso cognitivo e tudo que ele toca vira nada. Sério? Eu não sei porque eu não vejo redes sociais. Eu sei pela própria Folha. Não, eu adorei, tá? Não, se te xingaram, aqui desse lado a gente amou. Não. Mas tudo bem. Ser xingado faz parte. Sim. Faz parte. Quando você se posiciona, Claro. quando você tem posicionamento, você não vai agradar todo mundo. Graças a Deus. E graças a Deus.